Olá, bem-vindo à versão estendida do Tokusatsu em 1 minuto ou mais. Sou Adriano Nares. Na edição de hoje eu falo do maior inimigo da humanidade, dos Sentais pioneiros, de séries que você precisa assistir e uma homenagem ao eterno Machine Man. Fique ligado. Hoje falo do maior inimigo da humanidade, o vilão mais terrível e cruel das séries de Tokusatsu. Não são os invasores do espaço, nem monstros adormecidos por milhares de anos. Não são os impérios mecânicos, mutantes ou feiticeiros, também não. Nenhum vilão é pior que o ser humano. Os principais inimigos dos primeiros Kamen Riders e dos primeiros Sentais eram organizações criadas pela maldade do ser humano. Em Kamen Rider Black, os Gorgons se infiltraram na sociedade com a ajuda dos homens. O que seria dos planos do Magarin em Jaspion sem a maldade dos humanos? Essa também é a origem do Império de Neros em Metalder, é a motivação de muitos dos ninjas em Jiraiya. E os seres humanos são os principais vilões em Zubat, Winspector, Soul Brain e X-Draft. E muitas vezes são mais cruéis que qualquer monstro. Mais recentemente, temos a ganância política dos homens em Kamen Rider Build, o vilão que é o próprio protagonista em Dio, e quem foi o culpado pela revolta dos Human Gears em Zero One, hein? Nenhum vilão supera o ser humano. Antes de morrer, o grande rei disse ao Kamen Rider Black: enquanto houver o mal no coração dos homens, eu ressurgirei. Existem coisas que todo Sentai tem. Vários robôs, sexto membro, power-up dos heróis e dancinha no encerramento. Mas nem sempre foi assim, e para tudo há sempre uma primeira vez. O primeiro Sentai a ter mais de um robô nós conhecemos, passou no Brasil, foi Flashman, de 1986. Além do Flash King, ao longo da série os heróis ganharam o Titan Jr., que também se convertia no gigantesco Grand Titan. A partir daí não teve mais Sentai com apenas um robô. E o primeiro sexto membro? Tivemos um ensaio em Maskman com o Mask X1, mas o primeiro sexto membro de verdade é o Dragon Ranger, de D-Ranger de 1992. Mas a ideia não pegou de imediato e só se consolidou nos anos 2000. Qual foi o primeiro esquadrão a ter um power-up em sua roupa de combate? Foi Fiveman, em 1990. Mas a ideia passa a ser mais usada mesmo a partir de Deca Ranger, em 2004. Primeiro encerramento com dancinha? Ouve aí! Kaku Ranger, 1994. Não são os heróis que dançam, são os vilões. Mas dançam. Os heróis dançarem ainda levaria alguns anos. Para comemorar os 40 programas, eu queria recomendar 40 séries, mas em 1 minuto ou mais não vai dar tempo. Por isso vou falar de 4 séries, de 4 franquias que você tem que ver. Primeiro, a franquia mais antiga, a família Ultra. Existem 2 séries da Era Showa que eu acho que são indispensáveis: Ultra Seven e Ultraman Léo. Eu inclusive já falei do Léo por aqui. Na Era Heisei, você tem que assistir Tiga e a pouco comentada entre os fãs Ultraman Max. Na franquia Kamen Rider, nenhuma lista pode deixar de fora o eterno Kamen Rider V3. Também recomendo a magnífica obra do Keita Memiya, Kamen Rider Zeto. E os 2 melhores Riders da Era Heisei, Faiz e Build. Na franquia Sentai, vou começar pelos anos 80. Não ouço muito falarem de Dynaman, mas é uma série excelente. Nos anos 90, você tem que assistir Die Ranger. Nos anos 2000, minha recomendação é Shin Kenger. E nos anos 2010, Gokaiger é um exemplo de série comemorativa. Para encerrar, falo da franquia que não existe mais, os Metal Hero. Indico 4 séries em ordem cronológica: Charivan, Metalder, Winspector e Soul Brain. E aí estão 4 séries de 4 franquias, mas não posso deixar de fazer 2 menções mais do que honrosas. Se você é fã de Tokusatsu, vale muito assistir essas 2 séries que influenciaram o que veio depois delas. Não por acaso, 2 obras do Ishinomori, Kikaider e Kaiketsu Zubat. Ufa, espero que eu tenha assunto para mais 40 programas. O programa de hoje é em homenagem ao ator Osamu Sakuta, o nosso Machine Man, que morreu aos 62 anos. Um dia, lá no meio dos anos 90, um novo herói japonês começou a ser exibido no Tarde Criança da Rede Record. O nome era Machine Man.
Na abertura eu já fiquei interessado naquele carro voador do herói, mas ao mesmo tempo achei estranho a boca aparecendo quando ele estava transformado. E a capa transparente lembrava a capa de chuva que eu levava para a escola. Machine Man era mais uma criação do gênio Shotaro Ishinomori, e era muito diferente dos Sentais e Metal Hero que eu já tinha assistido na televisão brasileira. Machine Man tinha muito mais comédia do que drama, um dos motivos de a série ser muito cativante. Como em outras obras do Ishinomori, o objetivo dos vilões é tornar infeliz a vida das crianças, e isso o nosso herói não vai permitir. Muitos chamam o nosso Machine Man de o super-homem japonês. Afinal, ele veio de outro planeta e usa seus poderes para salvar os humanos. Mas como todo herói japonês, ele é muito mais parecido com a gente do que com um herói super poderoso e invencível. Machine Man viverá para sempre. Fique ligado aqui no Super Hero e até mais.